É isso. Iniciamos a live. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pessoal, nós vamos dar início agora à nossa live. Nós vamos falar sobre o amparo e a viagem astral e tudo mais que permeia esse universo do amparo, do auxílio, das viagens espirituais. A Priscila traz bastante bagagem também na questão mediúnica e nós vamos explorar um pouquinho esse assunto. Aqui falaremos mais ou menos uma hora e meia. Vocês podem ir colocando aí pra gente como é que tá o áudio, viu? Fiquem à vontade para interagir. A live ficará gravada aqui no meu canal. Posteriormente, acho que a Priscila também colocará lá no seu canal. E é isso. O tema de hoje, como eu falei, é amparo e projeção astral. A gente vem estudando isso há um tempo, tendo experiências pessoais, a Priscila, eu, e por isso mesmo resolvemos conversar sobre esse assunto, que, ao meu ver, é extremamente importante, ajudar as pessoas, né? Nós estamos aqui em um processo de autoaprendizagem, de entender sobre os nossos processos interiores, e nesse processo, quando vamos nos entendendo, a gente acaba descobrindo coisas que podem ajudar outras pessoas. Então, a gente sempre tem alguma coisa para passar, mesmo que não saibamos muito, que não saibamos tudo, mas sempre temos alguma coisa para passar para o outro. E por isso resolvemos conversar aqui hoje sobre esses assuntos todos. O pessoal está chegando aqui. A Neuza. Boa tarde, som e imagem perfeitos. Muito obrigado, Neuza. Gratidão. É isso. A gente sempre fica preocupado aqui. Será que como é que tá o áudio? Como é que tá o som para vocês? É isso. Ó, mais gente chegando. O Washington Souza. Boa tarde. Essa live promete muitos aprendizados. Gratidão. É isso aí. É isso aí. Estamos aqui. Sabe que eu já vou dar a palavra para a Priscila para ela se apresentar. Eu estava aqui antes da live fazendo uma prece, né? Uma conexão com o plano espiritual, com os amparadores, para que justamente essa egrégora de informações positivas possa se instalar nessa live, para que a gente possa transmitir o conhecimento da melhor forma possível, com muita paz e amor. Ó, nós vamos deixar aberto para perguntas lá para o finalzinho da live. Então, deixem para colocar as perguntas lá pelos 40 minutos, 50 minutos, tá? Que a gente vai estar respondendo, colocando aqui. Eu peço que coloquem perguntas em maiúsculo, pergunta em maiúsculo, e depois coloque a pergunta para a gente ir conversando e respondendo aqui na medida do possível. Então, pessoal, gratidão por estarem aqui conosco. O YouTube demora, às vezes, um pouquinho a entregar as notificações para as pessoas, e aí, devagarzinho, as pessoas vão entrando, e nós vamos colocando aqui na tela também. Eu vou deixar com vocês a Priscila, para ela se apresentar. A Priscila tem um canal maravilhoso que ela vai falar sobre ele. Ela é médium, faz também bastante amparo, e é por isso que estamos aqui hoje. Priscila, fique à vontade para falar com o pessoal, se apresentar. É isso aí, vou deixar contigo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Gratidão por vocês estarem nos ouvindo. Eu tenho um canal no YouTube que chama Voz Sagrada, Tempos de Despertar. E o intuito desse canal é auxiliar, trazer mensagens espirituais, amparo, de uma forma leve, tranquila, desmistificar muitas crenças, muitos dogmas, muito medo que é colocado através de filmes, através do dia a dia e trazer essa espiritualidade leve, tranquila. E é isso aí. Muito bom, muito bom. É, eu acho que é isso, né, Priscila? Essa questão de trazer a espiritualidade de forma leve, de forma sucinta e pé no chão, sabe? Tendo as experiências, conversando com as pessoas sobre isso, ajudando. E, e por isso mesmo que nós estamos aqui. Eu também vou fazer uma breve apresentação, porque teremos também espectadores lá do canal da Priscila, o Bosque Sagrado. Então, bom, meu nome é Daniel Cirivelli, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, aqui no sul do Brasil, mas eu sou da Bahia, e venho estudando isso, venho estudando projeção astral, venho estudando um monte de coisa há uns 5 anos, mais ou menos, tenho experiência de saídas do corpo desde criança,
E há uns 3 ou 4 anos, acho que na verdade uns 5 anos por aí, eu comecei a ter mais experiências e aí resolvi montar um canal no YouTube, resolvi conversar sobre as minhas experiências, sobre o que acontece comigo, o que acontece na minha vida. E fiz um canal, Daniel Ceribelli, né, projeção astral e espiritualidade. E nesse canal eu vou contando as minhas experiências, vou contando aquilo que vive fora do corpo físico, o que estou estudando, coisas sobre espiritualidade. E tem sido muito bacana fazer esse projeto, tem sido muito construtivo, conhecido muita gente massa, que nem a Priscila também, a gente se conheceu nesse meio tempo de estudos, né, Priscila? Tem sido muito bacana todo esse projeto. E é isso, eu acho que já podemos dar início aqui à nossa live, ao nosso tema. Eu vou... Priscila, fala só, antes da gente dar início ao tema, para a gente esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, que dá mais ou menos 10 minutos, fala um pouquinho sobre como você pensou em fazer o seu canal, como é que foi isso na sua vida. Aí daqui a pouquinho a gente já dá início ao tema, mas fala um pouquinho mais sobre o seu canal, o que levou a você a criar isso, a falar sobre espiritualidade, a conversar com as pessoas. Fique à vontade. Bom, desde de pequena eu sempre tive essa intuição de ajudar as pessoas e com o tempo, com o passar do tempo, de conhecer pessoas, ter esse conhecimento agregado, trocar experiência, eu tinha curiosidade de poder compartilhar tudo que eu convivia, que eu vivia, mas a mediunidade, mas eu tinha um pouco de receio ainda. Aí depois que eu fui estudando bem, aprofundando, igual você mesmo falou, com os pés no chão, e vendo que Uhum, aquilo era real mesmo, eu tive essa intuição de criar um canal com base nas minhas experiências e trocar esse conhecimento para agregar na minha vida. Porque a minha intenção desde o começo era conhecer pessoas novas uhum, e compartilhar de uma forma assim tranquila e leve. Porque eu via que tinha muito mistificação por trás da espiritualidade. Eu também passei um tempo na igreja católica, na igreja evangélica, e pelo que eles falavam, pela forma que conversávamos, eu via que, nossa, era assustador. E teve tão um episódio assim, que eu vi uma pessoa assim incorporando e eu fiquei muito assustada. Aí eu falei assim, nossa, era isso pra mim não. Porque eu não novidade, né? conhecia. Eu não conhecia, sabia como que era, assim. E com o passar do tempo que eu fui aprendendo, aí eu resolvi criar esse canal e viver Uhum. essas experiências mesmo. Massa, muito bom. Priscila, a Neuza está falando aqui que o seu áudio está um pouquinho baixo. Agora, eu acho que a gente não vai ter como, Neuza, eu acho que agora a gente não vai ter como aumentar muito o volume da Priscila. Mas, Priscila, fala um pouquinho mais alto, aí Tá já, bom. eu acho que já fica legal. Aqui para mim tá ouvindo um pouco baixo, mas tá dando para entender. Se fala um pouquinho mais alto que dá certo. Aí fica legal. Aí eu tirei o foninho, tomara que Ah, melhore. ótimo! Melhorou bastante. Melhorou Que bastante. Ótimo. É isso. É ao vivo, né? Não tem jeito. A gente vai aprendendo e lidando com os problemas. Isso, na verdade, é como é estar aqui na Terra, né? A vida é assim. A gente vai, não tem um manual de instruções, a gente vai vivendo, vai aprendendo. E eu acho que é por isso mesmo que é muito importante o amparo, né? O apoio, para que a gente possa ser amparado e amparar e lidar com esses problemas todos que a vida nos apresenta, a encarnação nos apresenta, e é isso. Bom, pessoal, aqui a gente resolveu fazer essa live hoje, às 14 horas, é o horário que nós dois podemos estar online. Então, aqui, às vezes, passa um carrinho ali, um carro acolá, então pode ter um áudio aqui vazando, mas é isso aí. Então, vamos dar início ao tema. Amparo na viagem astral e tudo mais o que permeia esses assuntos, né? É, eu pensei o seguinte: o que é amparo? Sabe? O que é amparo para nós? O que é amparar? Será que é uma coisa extremamente complexa? Será que a pessoa para amparar ela precisa ser evoluída? Ela precisa ser um espírito de luz incrível para poder ajudar o outro?
E como surgiu o amparo na nossa vida, sabe? Como surgiu essa ideia de ajudar o outro na nossa vida? Eu vou deixar com a Priscila um pouco para falar como é que surgiu essa questão da mediunidade na vida dela e explorar um pouco mais essa forma de amparo. Como é que o amparo surgiu? Como é que o amparo surgiu na sua vida, Priscila? Como é que você parou assim e pensou? Foi um dia qualquer que você pensou, quer saber? Eu vou ajudar as pessoas. Ou você já nasceu com isso, ou começou a estudar? Como surgiu isso na sua vida? Como surgiu essa questão de você ajudar o outro? Aí, pessoal, ao longo da live a gente vai explorando mais sobre viagem astral, sobre tudo mais. É isso. Vou deixar Então, contigo. a mediunidade na minha vida começou aos 5 anos. E ao desenrolar da vida aí, eu fui estudando, observando tudo ao meu redor, como que funcionava, mas ter esse conhecimento mesmo e aplicar ele foi com 27 anos para 28 anos que eu tive meu filho e isso aflorou. E teve um dia também que eu tive conhecimento através de duas pessoas que conheciam o espiritual, tinham esse contato através da psicofonia, e eles me explicaram. E intuitivamente eu sabia de tudo aquilo, mas eu não compreendia, não tinha esse conhecimento. E foi muito natural para mim. Foi, sim, parecia que eu já tinha vindo com esse propósito de falar sobre isso, através Uhum, de experiências. E dessa forma, aí eu pensei, ajudar as pessoas dessa forma, falando abertamente, tranquilamente, e falar também sem muito florear, porque tem também as dificuldades que passamos, então é um processo. Aí eu sim. quis passar de forma tranquila o Uhum, meu crescimento, de como está sendo o meu crescimento também. massa. E assim, todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos um grau de mediunidade. Todo mundo, mesmo quem não estuda, sabe? Às vezes a gente chega em um espaço, em um ambiente, e a gente está bem, mas chega em um ambiente e você começa a se sentir pesado, começa a se sentir um pouquinho, às vezes triste, às vezes com raiva até, um ambiente com muitas pessoas, e não sabe por que está sentindo isso, não sabe por que seu emocional está variando tanto. E isso acontece com todo mundo, em certo grau. Tem gente que sente um pouco mais, tem gente que sente um pouco menos, mas todos nós sentimos as nossas energias ao redor. Doamos energia de forma inconsciente, de forma consciente, e todos nós somos médios em algum grau, né? Alguns um pouco mais trabalhados, vem trabalhando isso ao longo de outras vidas também, e às vezes vem aqui com missão e tudo mais. Então, a mediunidade se apresenta diferente para cada tipo de pessoa, né? Para pessoas diferentes. Tem gente que é mais empata, sente as energias, outras pessoas conseguem incorporar, conseguem fazer psicografia, psicofonia, outras pessoas não têm muito essa questão de sentir as energias, mas de alguma maneira tem intuições. Uma pessoa que sabe o que fazer na hora certa e tem essas intuições, então cada um tem uma mediunidade diferente, né? Aí você falou, Priscila, sobre a questão da como a mediunidade se apresentou para você. E aí eu te pergunto para exemplificar para gente, assim, como que ela realmente se apresentou para você? Que tipo de fenômeno você começou a experimentar em torno disso? Que tipo de mediunidade você tem? A mediunidade, aos 5 anos, eu conseguia ver os espíritos, a vidência. E eu conversava com eles, eles eram assim, como pessoas para mim. Aí eu fui crescendo e observando que as pessoas não viam na minha casa, assim, não viam os espíritos. Aí eu fui ficando assim um pouco reprimida, com medo de falar sobre isso abertamente, de ser mal interpretada. Aí Ah, fui em busca desse conhecimento em algumas religiões. E eu não encontrei porque eu queria assim que uma religião falasse sobre isso com tranquilidade para mim me sentir confortável para falar, me abrir. Que acontecia comigo. Primeira foi a evidência. Aí dos 27 mais ou menos para 28, meu filho nasceu. Aí começou a mediunidade ostensiva, começou a incorporação. A incorporação hum, que
de dar a oportunidade para o plano espiritual trazer uma mensagem para as outras pessoas. E depois disso, depois de um tempo estudando, eu aceitando que eu era média em incorporação, porque no começo eu me assustei, eu não acreditava, preciso até fazer uma gravação para me acreditar nessa. Nossa. Porque eu não me lembrava, era uma incorporação inconsciente mesmo. E depois de um tempo, eu estudando, eu buscando através de vídeos, de canais que falavam sobre isso, eu acordei com vontade de escrever. E comecei a psicografar, assim, e eu lia, eu terminava de escrever e não me lembrava, não me recordava do que eu escrevia. Depois que as pessoas liam assim para mim, eu mostrava, eu assim, nossa, que lindo, que sabedoria. Eu assim, assim, eu nunca sei recontar com essa sabedoria. Eu ficava muito emocionada, porque eram mensagens assim, magníficas. E eu falei assim, Muito bom. vou fazer um trabalho, vou começar a postar essas mensagens. Eu não postei todas, postei algumas, porque outras eram particulares também. E depois eu comecei a ter curiosidade da projeção astral e comecei a trabalhar as energias, fazer o que o Saulo Caldeirão fala sobre a técnica de projeção astral no canal dele. Eu assisti vídeo do Alexei também, que participa com você. E foi muito natural, assim, para mim. Mas chegou uma idade, assim, mais jovem, dos 13 aos 18, eu me lembrava, passei a me lembrar das minhas projeções. Porque era tranquilo. Eu acho que, como não tinha muita cobrança no dia, eu acho que agora, como eu tenho um menininho, dorme comigo, eu tenho mais dificuldade de ter essas projeções. E quando tenho, eu relato. Verdade. Evidência, incorporação, que a psicografia. Muito bom, muito bom. Pois é, eu fico pensando sobre isso, né? Sobre as experiências pessoais e tudo mais, e a forma como cada um tem uma maneira de lidar com a sensibilidade energética mesmo, né? E por que a gente está falando isso, pessoal? Para dar uma introdução para o amparo, porque como a gente vai falar aqui sobre amparo extrafísico, fora do corpo físico, ou até amparo físico mesmo aqui em Vigília, é necessário entender um pouquinho como é que a gente atua fora do corpo físico, seja no corpo físico, seja com a psicografia, nesse meio todo, né? Você sabe que para mim, Priscila, também as coisas surgiram de forma parecida. Eu não tenho experiências de incorporação, nem psicografia. Tive uma ou duas experiências assim, mas assim como você, eu fiquei pensando, mas será que fui eu mesmo que escrevi isso? Será que foi um espírito que escreveu? A gente fica perguntando sobre isso, porque às vezes a informação ela é tão bonita, ela é tão completa que a gente vê que não tem capacidade de escrever aquilo, né? A forma como ela vem, a acessibilidade energética. Então, teve duas experiências assim comigo que eu fiquei pensando. Teve uma muito interessante que eu estava sentado e aí sentia vontade de deitar e de escrever alguma coisa. Aí eu deitei assim para escrever, eu não sei porquê, eu deitei com a cabeça de lado, peguei um lápis, rapidamente peguei um pedacinho de papel, aí eu senti uma força vindo assim muito forte, e eu comecei a perder a consciência, como se eu quisesse desmaiar. Foi muito forte, como se eu quisesse desmaiar, começou a ficar frio assim a espinha, e eu escrevi. Aí eu escrevi assim, como é que é? Vá dormir porque o seu momento ainda não chegou, entendeu? Um negócio assim. Nossa, mas foi muito interessante a sensação do momento, né? Mas vamos lá. Mas muito bacana a sua história, como você lidou com isso e lida até hoje, né, com o canal, espalhando essas questões todas. Mas entrando propriamente na questão das experiências pessoais e de amparo extrafísico, né? Amparo, lembrando que a palavra amparo ela está ligado a apoio, a você ajudar as pessoas, a apoiar as pessoas, realmente dar o ombro, né, para ajudar as pessoas a caminharem. Isso vale tanto para nós quanto para os outros. Mas entrando mais nas questões de experiências pessoais,
Priscila, você poderia contar pra gente, assim, uma experiência uma que marcou a sua vida com relação a você ajudar outra pessoa? E aí pode ser uma experiência projetiva, enfim, dentro da sua mediunidade, dentro daquilo que você traz e manifesta aqui em vigília, ou fora do corpo também. Sim. A projeção que me marcou bastante foi quando eu auxiliei um espírito no umbral, que está até descrito no meu canal, esse vídeo que está lá. Porque foi, assim, bem comum aqui no plano material das pessoas se sentir que não tem saída e ficar naquele looping de se sentir não merecedor da felicidade. Então, aquela experiência me marcou muito, porque eu também já passei por esse momento na minha vida. E quando eu converso com várias pessoas assim, quando as pessoas estão perdidas, elas falam justamente essa fala, elas têm dificuldade de perceber que tem infinitas formas de sair de situações, escolher um caminho, mas tem esse apego, Aham. esse receio de se sentir incapaz. Essa foi uma projeção astral que me marcou muito e E, bem essa experiência para mim, de vida mesmo. mas como foi assim para você? Você saiu, você fez técnica, saiu do corpo, foi fazer um amparo no umbral, você trouxe a vivência de forma em memória quando acordou? Como foi que aconteceu? Sim, eu fiz a técnica, vi todo o processo antes e eu fui até o umbral amparar. E eu senti duas presenças de dois mentores e conheci um espírito chamado Renan e ele Ah, que estava legal. naquele looping de sentimento, de culpa, estava muito triste por ter perdido os pais e ele estava envolto desses sentimentos e ele foi parar no umbral e ele se sentia que não tinha mais saída, que não tinha como ele sair. E, e nesse relato ele me falou de 5 espíritos que acompanhavam ele e me chamou muita atenção, porque através da sintonia que ele estava nessa baixa vibração, ele atraiu e esses espíritos viram uma oportunidade de trazer ele para convívio deles, porque eles emanavam essa energia de domínio mesmo. Então, Uhum. observando tudo isso, trouxe essas questões para a minha vida mesmo também a questões assim da sintonia, porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, quando estamos abertos, quando quebramos nossas crenças, o nosso egoísmo, nós atraímos pessoas com pensamentos de amor, de luz, e foi através dessa projeção que eu expliquei isso para ele. Ele me falou que não conseguia enxergar a luz, expliquei sobre a vibração, expliquei que os mentores sempre estavam para ajudar. E aqui no plano terreno também, tem pessoas que sempre estão para nos ajudar. Então, essa projeção me marcou porque parecia que eu estava vivendo os dois planos e era muito Uhum. legal, porque nós passamos por isso também. Tenho certeza, plena convicção que todos já passaram por momentos difíceis na vida. Então, isso me chamou muita atenção. Foi essa que me marcou. E a vivência aqui foi ter contato com uma pessoa que passou por dificuldades durante 5 anos e essa pessoa estava com psicológico abalado, emocional abalado, e foi durante 5 anos a procura de soluções para a vida dela. E ela passou em médico e não tinha resposta, fez vários exames, não tinha nada. Ela estava saudável aos olhos do médico, aos olhos dos exames que ela comprovava isso. E nesses 5 anos eu não tinha ainda esse conhecimento espiritual. Eu tinha intuição e eu sentia quando me aproximava tudo, essa empatia, mas eu não tinha esse conhecimento. E depois
dessa dificuldade desses 5 anos, depois que ela deu abertura para escolher de, de, de se aceitar a história dela, de vibrar no amor, estar constantemente buscando auxílio através da oração, através do que ela acreditava, ela saiu desse emaranhado, porque eu percebia também que o plano espiritual com o terreno é muito real. E quando Uhum. nós baixamos a nossa vibração, nós atraímos espíritos com a mesma sintonia. E nesses 5 anos que eu convivi com essa pessoa, era muito claro, muito nítido. Como que eu chegava perto e a pessoa ficava assim com raiva, com sentimentos baixos, densos. Eu já sentia que tinha uns 5, uns 10 em volta. Aham. E foi que é muito real. E depois desses 5 anos de começar, de fazer trabalhos que também eu falo mais pra frente, sobre trabalho energético, tudo paz, que eu fui desenvolvendo através da mediunidade. Depois, se você quiser entrar um pouco nesse tema, que eu vi Sim, bem. muito bom. Intuição mesmo. Aí foi o Renan no plano espiritual, no plano astral, e essa pessoa no plano terreno. Muito bonita a história. E as pessoas podem encontrar nesse relato completo lá no seu canal, o relato do Renan, né? Sim. Lá no canal. Muito bom. Pois é, você falando, eu fiquei pensando aqui que as pessoas têm uma visão, às vezes, sobre o que é espiritualidade, sobre o que o espiritualista, né, a pessoa que estuda sobre espiritualidade tem que ser, né, um estereótipo da pessoa que estuda espiritualidade. E o estereótipo quase sempre é de uma pessoa boazinha, você precisa ser calmo, você precisa ser boazinho. Olha, ali tem um espiritualista, provavelmente ele deve ser calmo, ele deve ser tranquilo, provavelmente ele deve ser bom. Tem essas questões, né? Mas eu acho que não é bem assim. Não é porque a pessoa estuda espiritualidade ou porque ela é médica, porque ela é necessariamente uma pessoa que vibra o tempo inteiro luz a ponto de ajudar o tempo inteiro as pessoas, né? Isso é interessante colocar porque nos traz para uma realidade, que é a realidade da vida aqui no planeta, que ainda é uma realidade um pouco densa. Não é uma realidade sutil, né, onde estamos o tempo inteiro num processo de ajuda mútua. Não é bem assim, né? Aqui a gente ainda trabalha muito com egoísmo, né? Com toda essa questão de sentimentos mais baixos. E isso é uma questão importante de se colocar. E eu falo isso porque o amparo, ele para muita gente, ele é quase um pré-requisito de um espiritualista, de uma pessoa que pratica a espiritualidade. E não é bem assim. Não é bem assim. Esses processos todos de conhecimento, de aprendizado, de estudo, a gente vai estudando projeção astral, a gente vai estudando tudo que permeia a espiritualidade, sabe? Outras tantas vertentes, como o reiki, né, o jorei, tantas outras questões, a gente vai estudando tudo isso, mas não necessariamente você precisa ajudar alguém de início. Eu acho que é muito importante termos em mente que todos esses estudos, todo esse melhoramento que a gente vem fazendo nessa lapidação interna, em algum momento isso vai se exteriorizar de forma direta ou indireta. E então a gente vai estudando sobre essas questões todas e nós vamos nos lapidando. E essa lapidação, ela ela vem de uma maneira muito bonita. Ela vem de uma maneira muito bonita porque é o autoconhecimento. E quando a gente começa a entender isso, começa a melhorar nós mesmos, vem naturalmente uma ideia de querer ajudar o outro, porque nós vemos o tanto que nós melhoramos à medida que vamos estudando, seja assuntos diversos, mas principalmente espiritualidade, essa questão do, do, da lapidação interna, a gente vai vendo isso, isso vai crescendo tanto, a gente vai querendo expor isso, vai querendo que outras pessoas também sintam isso, sintam essa vontade de melhorar, e a gente vai falando sobre isso naturalmente. Então, o que eu quero falar aqui a princípio é que não é um pré-requisito, você não precisa, realmente, você tem que amparar para sair do corpo, você tem que amparar, e ao sair do corpo também. Então, não é bem assim, é uma questão um pouquinho mais suave, que vai acontecendo, a gente vai sentindo e vai vivenciando essas experiências. E eu acho importante colocar isso para que não fique uma pressão, né? Você precisa amparar, você precisa ajudar.
Acho que é uma coisa importante, mas que vem nascendo, é como uma flor, né, que vai brotando, vai se expandindo, e em algum momento ela fica pronta ali, né. Então, é importante, sim, dar um bom dia para as pessoas, abraçar quando possível, mas essa é uma questão que a gente vai sentindo à medida que a gente vai evoluindo, né. E aí, para não ficar só no campo teórico, Priscila, eu também vou colocar uma experiência aqui pessoal, para a gente também refletir um pouquinho sobre isso, né, sobre o auxílio, e aí a gente já entra nessa questão da importância do auxílio no plano físico e na importância do auxílio no plano extrafísico, tá? Uma vez eu estava lá na Bahia, eu estava lá em Porto Seguro, e estava já treinando projeção astral, já estava treinando bastante coisa, mas eu não estava muito com a ideia fixa de amparar, né. Eu via, assim, bastantes canais pelo YouTube, as experiências das pessoas, e via que o amparo ele acabava aparecendo de algum modo para as pessoas, como parte do processo evolutivo. Mas eu só queria sair do corpo mesmo, queria voar pelas casas, queria fazer algum turismo astral, queria fazer alguma coisa assim. Era só uma coisa de aprendizado pessoal, de curtir mesmo, e eu queria isso naquele momento. E aí eu comecei a fazer as técnicas, tudo, as técnicas também do Saulo, né, como você comentou. O Saulo iniciou muita gente, inclusive iniciou a mim também nessa jornada. É, e aí, certa vez, eu saí do corpo de forma consciente, vi todo o processo de saída consciente e fui fazer turismo no astral. Só que aí veio o puxão de orelha, sabe? Eu senti uma presença do meu lado que não estava gostando muito daquilo. Assim como você colocou, a gente sente, né, muitas vezes uma presença, a gente pode ver às vezes, e muitas vezes a gente não vê, sente só como se fosse uma luz, uma energia, né. E aí eu senti quase que como um puxão de orelha. Um puxão de orelha não era para eu estar fazendo turismo naquele momento, tinha coisas mais importantes para fazer. Isso é interessante da gente colocar, que o plano espiritual, ele está cheio de trabalho para a gente fazer. Para projetores, para não projetores, pra conscientes ou inconscientes. O plano espiritual precisa de trabalhadores, ele precisa de pessoas que vão ali auxiliar o outro. E os projetores, eles acabam tendo bastante serviço lá, porque você tem uma energia ligada aqui, a matéria ligada ao corpo físico, o corpo físico sendo uma bateria, gerando energia eletromagnética, gerando prana, trazendo prana, fazendo todas essas questões. E aí nós acabamos tendo uma energia densa que isso pode ajudar um espírito desencarnado, e até também um espírito que ainda está na matéria, passando por dificuldades, mas que está também do outro lado, assim como nós, projetados, só que inconsciente a gente vai lá e pode ajudar com essa nossa energia. Então, certa vez, eu estava voando, o espírito chamou a atenção, e eu fui levado para um local chamado Coroatá, nunca ouvi falar nesse local na minha vida, e chegando lá, eu vi uma briga, nós presenciamos uma briga e uma pessoa havia falecido por conta de golpes de faca, alguma coisa assim, uma coisa muito feia. E aí o mentor me intuiu a jogar energia nessa pessoa. Eu não sabia, nunca tinha feito isso antes, foi uma coisa assim, pelo menos que eu me lembrasse, não havia feito isso antes, foi uma coisa muito intuitiva. Então ele me condensou energia, passou através de mim e eu joguei energia para essa pessoa. Isso é uma forma de amparo também, uma das mais comuns. E essa pessoa foi se acalmando, mas ainda muito irritada, mas ela foi se acalmando. E aí nós fomos conduzidos a colocá-lo em uma espécie de ônibus. Era um ônibus que ele foi andando, andando e saiu voando. Tipo aquele aerobus do que o Chico Xavier fala, sabe? E aquele aerobus ele foi para um local ali que eu não sei onde era, mas talvez um hospital extrafísico, alguma coisa assim. E foi uma experiência muito marcante porque, poxa, eu ia fazer turismo, fui tirado do turismo para fazer amparo. Então, há essa importância do amparo extrafísico, né? Do amparo extrafísico, querendo ou não, mas essa viabilidade de fazer, há essa necessidade. O plano espiritual precisa disso, o plano físico também. E foi uma experiência também muito marcante. Eu achei fantástico passar por isso, e me ensinou muita coisa, principalmente se autocentrar e perceber essas questões inteiras. E a gente entra um pouco mais a fundo na importância do auxílio extrafísico, no plano físico, no extrafísico. E aí, Priscila, você falou que ia comentar um pouquinho sobre outras questões que aconteceram na sua vida, de psicografia e tudo mais, que eu também acho que isso seja amparo
Afinal, você traz uma informação muito bonita que ajuda as pessoas. E é isso. Comenta um pouquinho com a gente sobre esse tipo de amparo que você tem feito com as psicografias, também com o canal, né? Você posta lá as experiências no Instagram também. Fique à vontade. Então, essas experiências com a psicografia, eu acredito muito que, primeiramente, é para mim. Aham. Através dessas mensagens, primeiro eu trago para mim da importância de sempre desapegar desse egoísmo, sempre trabalhar eu mesmo para depois isso resplandecer em todos ao meu redor. Então, essas mensagens é como um bálsamo para minha alma. E se eu sinto essa empatia, esse amor, eu tenho plena certeza que as outras pessoas também estão precisando disso, porque me ajudaram muito essas psicografias. E eu acho lindo, eu acho a psicografia um trabalho muito, muito lindo. E eu sou muito grata pela oportunidade de trabalhar através da psicografia. E no começo teve um pouquinho de relutância para trazer essas mensagens, porque, igual você falou, quando nós achamos que as outras pessoas são calmas, são tranquilas, porque elas são espiritualistas, mas nós esquecemos que são pessoas como, como nós mesmos, com vergonha, com dificuldades, com receio do julgamento do outro, o que eles vão pensar, o que eles vão achar. Então, teve essa relutância com esse medo do julgamento. Mas, a partir do momento que quebrou essa barreira de trabalhar tudo isso em mim e falar e pensar conosco mesmo, por que não desapegar dessa vaidade, desse ego, desse orgulho e trabalhar? Porque não é para todos que essa mensagem vai. Não são todos que vão ter essa consciência para compreender, porque cada um está num plano de evolução diferente do outro, porque eu já tive Uhum. em vários momentos da minha vida. Então, desapegar e amparar, como você mesmo disse. Você passou bem essa mensagem de falar que nós somos seres humanos imperfeitos, estamos todos os dias trabalhando em nós, primeiramente. Então, essa Uhum. psicografia vem na minha vida para me mostrar também tudo isso e serve de lição para mim. Legal. E acho que é isso, né? Essa lição que a gente aprende, esse aprendizado, a gente acaba passando isso para as pessoas, independente, né? A gente passa isso para as pessoas que estão ao nosso redor, próximas, e aí isso vai se expandindo, passa para o seu quarteirão, passa para o seu bairro, né? E essa energia positiva vai expandindo e é sensacional, é sensacional tudo isso. É isso, ó, o Júlio tá aqui, Júlio Sacracenda chegou, até coloquei a mensagem dele aqui. Saudações, Daniel, Priscila e demais pessoas presentes. Boa tarde, Júlio, boa tarde. Gratidão pela participação. A importância do auxílio físico e do auxílio extrafísico. Pois é, eu acho que muito mais do que pensar em, poxa, eu vou sair do meu corpo físico, eu vou treinar mediunidade, eu vou ser médium de incorporação, eu vou ser médium de psicofonia, eu vou fazer um trabalho no centro espírita. Acho que muito mais do que tudo isso, isso é uma questão que cada um vai percebendo ao longo da sua vida, mas eu acho que o amparo, ele vai além disso, sabe? A gente vai cada vez mais aqui nessa live explorar essa questão, vamos colocar um pouco mais de experiências pessoais, mas o amparo ele vai além disso. Ele vai na nossa forma de pensar, né? Nós somos formatados aqui em vigília na sociedade, pelo menos aqui no onde estamos, né, no hemisfério onde estamos, na América do Norte, América do Sul, nós somos formatados para sermos muito egoístas até certo ponto e muito materialistas até certo ponto. Isso nos faz pensar muito em nós mesmos, no dia a dia, coisas convencionais, como você repartir um pão ali com seu amigo, como você, por exemplo, uma criança vai para a escola e tá no dia, nas escolas às vezes tem os dias do brinquedo, né, que você tem que levar o brinquedo para a escola, e aí você ensinar, por exemplo, a criança, ela, em vez de levar um, levar dois, para dividir com um amigo que não possa não levar. Então, o amparo, o auxílio,
ele vem também nesses pequenos momentos da nossa vida. E eu acho que é aí que realmente, claro que o amparo ele é maravilhoso em todos os níveis, mas nesse nível mais, digamos assim, primitivo, no sentido de primário, eu acho extremamente importante, sabe? Como eu falei anteriormente, esse bom dia que a gente dá para as pessoas, de forma consciente, sincera, nossa, isso pode mudar a vida de alguém. Às vezes a pessoa está passando na rua assim, não está tá tendo um dia difícil, um dia complicado, tá, tem conta para pagar, Brasil é complicado, a gente sabe, né? E aí a pessoa tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, aí você dá um bom dia com um sorriso no rosto para alguém, e a pessoa, isso muda. Às vezes ali ela vai ter uma ideia, ela vai sutilizar e vai até receber informações, claro, ela não sendo um médium ostensivo, ela vai receber informações de forma de intuição, para, por exemplo, um emprego novo, para mudar uma coisa na vida dela. Então, o amparo, ele passa por aí também. Eu acho que principalmente por aí. E muito além do amparo extrafísico, eu acho que o amparo físico é muito importante, né? É claro que no plano extrafísico nós temos diversos espíritos, né? Aos montes precisando de auxílio, espíritos encarnados e desencarnados, mas aqui no físico também nós temos muita gente precisando de auxílio, e por isso mesmo trago essa reflexão sobre ajudarmos independente do momento. A ajuda, ela talvez precise estar até certo ponto, porque eu falo até certo ponto, porque as pessoas são diferentes, cada um entende o seu processo, mas ela precisa estar escrita no seu DNA, para que você possa ir trabalhando com isso e ajudando o outro. E, e ainda, Priscila, sobre essa questão das experiências, o que você acha disso? O que você pensa sobre esse auxílio, já no físico, assim, para as pessoas encarnadas, para a gente passar depois para mais experiências pessoais do auxílio extrafísico e como se deram essas questões? É igual você falou, é nas pequenas atitudes, é nas coisas assim que para algumas pessoas pode ser pequena, igual dar um bom dia, mas por experiência própria, isso emana uma luz, emana uma calmaria. Como Uhum. também, quando alguém chega com raiva, talvez nós estamos um pouco em desequilíbrio, pode nos afetar essa raiva também. Tem também o lado positivo da empatia, de se colocar no lugar do outro. E ser bem despretensioso de ganhar recompensas, de você ajudar, porque você quer, porque você tem essa consciência que tudo que você planta, você vai colher futuramente. E também, se você pensar assim, por que não eu fazer isso nos meus dias, durante 30 dias, e eu ver qual é o efeito que vai dar no meu trabalho, na minha casa, na minha família, o que vai trazer de aprendizado, trazer de tranquilidade, de luz para minha vida. Vou fazer diferente, vou agir diferente. Mas eu acho assim, a empatia é o principal para mim. É, me colocar no lugar do outro. Se eu fizer uma determinada ação, da forma que eu vou responder, se for ríspida, for mal educado, o que vai gerar? E da forma que eu falo, as pessoas podem me lembrar de mim daquela forma e talvez não vão compreender que aquele momento foi um momento assim que não estava bem. E vai também emanar essa energia para mim. Então, eu acho assim que todos estão conectados. Sim. Então, trazer essa consciência, essa empatia, de se colocar no lugar do outro, para mim é a chave para resolver muitas coisas. É isso. Eu também acho, sabe? Aí você falou muito bem. A empatia, com certeza, é um dos processos mais importantes. E eu falo isso tanto no físico quanto no extrafísico. Porque, por exemplo, vou dar mais uma experiência pessoal e a gente passa para outro tópico, que é falar sobre as técnicas para ajudar as pessoas e tudo mais. É, foi o seguinte: certa vez eu tive a oportunidade de sair do corpo físico aqui próximo da minha casa e ver um espírito. Essa experiência é muito grande, eu vou contar só um pedacinho dela. E eu fui até um local com energia de suicídio muito forte, que é uma ponte que atravessa aqui o Brasil e o Paraguai. E esse local tinha uma energia de suicídio muito forte, e eu não sabia disso, mas eu senti lá no momento, e haviam espíritos andando de um lado para o outro, de cabeça baixa,
era um ambiente muito nebuloso, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu gostaria de sentir, né, o que esse espírito está sentindo. Eu gostaria de sentir o que ele está sentindo, para eu entender um pouco sobre isso tudo. E aí eu, em corpo astral, extremamente lúcido, né? Eu havia saído de forma espontânea, simplesmente saí, havia estudado ao longo da semana e tudo, mas simplesmente saí de forma espontânea. É, e lá, com esse espírito, eu comecei a ficar pertinho dele. Eu queria sentir o que ele estava sentindo, para poder ajudá-lo, para poder despertar, porque ele estava como se fosse um zumbi andando, e eu queria despertar ele. Olha, você está no plano extrafísico, você já desencarnou, está na hora de perceber o seu estado, pedir ajuda, alguma coisa assim. Eu que estava muito assim, querendo ajudá-lo, mas de forma, eu não sabia como ajudar, mas eu queria, era uma coisa intuitiva. Então eu cheguei pertinho dele, mas quando eu cheguei pertinho, alguma coisa me puxou, como se nossos campos energéticos tivessem tocado, se aproximado demais e se tocado. Claro que nós não nos unimos para virar um só, mas nós ficamos muito entrelaçados, nossas energias. Eu tava querendo falar, quando eu falei sobre minha primeira experiência ali, dando um exemplo, e eu busquei a palavra e não lembrei no momento. Eu queria falar sobre o duplo etérico, que o corpo físico tem, que serve como bateria, né? E esse duplo etérico, essas energias que nós temos, elas que acabam também ajudando muito, sendo uma ferramenta para você ajudar como projetor, estando encarnado no plano extrafísico, você leva essa energia um pouco mais rudimentar e os mentores conseguem trabalhá-la para ajudar o encarnado ou desencarnado ali no estado complicado. É isso que eu estava querendo lembrar ali na experiência passada, eu não lembrei direito. Mas vamos lá. Então, eu senti a energia desse espírito e completamente foi uma coisa muito forte. Eu senti o momento que ele desencarnou, eu senti as dores que ele estava sentindo. Eu comecei a sentir questões da vida dele que eu nunca imaginei que alguém poderia passar, de dor, sabe? De sofrimento profundo, questões de depressão profunda. Aqui foi um baque para mim, me sufocou tanto. E aí eu saí, alguma coisa me puxou e eu saí. Quando eu saí, um aprendizado ficou muito importante, que o amparo ele pode ser feito sim por todos nós em todos os momentos, mas o amparo ele não deixa de ser uma arte. Ele não deixa de ser uma arte porque é necessário que você compreenda um pouco do que você está fazendo, mesmo que de forma intuitiva, mas que você possa estudar também um pouco sobre isso, sobre como ajudar as pessoas. Por que eu falo isso? Porque aquele espírito ele não estava pronto para ser desperto, ele não tinha condições psicológicas para ser desperto. Ele estava ali andando na erraticidade, andando sem consciência, porque ele não aguentava as próprias dores, sabe? É como quando as pessoas bebem álcool para poder esquecer da vida. E ele estava naquele processo de não era o momento dele de ser amparado, porque ele ainda estava envolto em problemas muito sérios, que se eu fosse despertar a consciência dele, se eu conseguisse de alguma maneira, ele ia sentir todas as dores que eu senti quando me conectei a ele. Então, a reflexão que trago dessa experiência é que o amparo ele é uma arte. E como arte, é importante que você possa entender a forma como você vai lidar com isso, como é que você vai colocar isso. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos os mentores para nos ajudar, principalmente na forma extrafísica, né? Você fora do corpo físico, os mentores fazendo uma questão de se você tiver lúcido, você consegue aprender cada vez mais com eles. Se você não tiver lúcido, vai ser uma coisa que acontece. Você pode não lembrar, ou às vezes lembrar como um sonho, mas os mentores estão por aí para nos ajudar. E eu acho que isso é extremamente importante, e aí a gente vai um pouquinho, Priscila, para as questões de técnica, assim, como ajudar o outro, né, fora do corpo físico, ou então dentro das nossas experiências pessoais. É, você teria uma experiência para contar para gente, voltada assim à incorporação, a como funciona essa questão de você incorporar e auxiliar alguém? Porque eu contei aqui sobre essas experiências extrafísicas, você também contou de da gente sair. Não tem muito segredo, viu, gente? Se você está treinando para sair do corpo, você sai do corpo físico. Se você está com o intuito de ajudar, muito provavelmente você vai amparar alguém, você vai ser levado. Se você não está com o intuito de ajudar, como eu falei, tem muito trabalho para fazer, os mentores vão te levar de qualquer jeito, se assim for o seu momento, né? E, então, assim, é isso. Você está treinando para sair do corpo físico, você sai do seu corpo físico e pode acontecer de você amparar os outros, e na maioria das vezes vai ser de forma intuitiva, ou os mentores vão te auxiliar, né? E isso é uma questão que a gente vai vendo ao longo da vida.
Mas a gente conversou sobre isso, um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de sair do corpo físico e ajudar o outro. A Priscila contou o relato do Renato, né, que ajudou ela. Renato, né, Priscila? Renan, Renan, perdão, Renan. Só que aí você tem essas experiências de incorporação que eu não tenho. Eu tenho muita vontade assim, de ter experiências assim. Eu tive uma só, eu posso até relatar aqui, mas eu gostaria de saber mais sobre isso. Acho que todos nós aqui temos essa questão. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, essa questão de você incorporar e como você vê o auxílio, como o auxílio pode ser feito dessa forma. Tá então, contigo. a primeira vez que eu vi alguém incorporando, eu assustei. Eu não queria isso, eu não queria passar por essa experiência. Porque eu também tinha aquelas crenças, né? Ah, eu vou perder meu corpo, o espírito vai tomar conta. E então eu fiquei um pouco relutante enquanto isso. E depois de um tempo assim que foi assim espontâneo, eu estava sentada aqui na sala, conversando, e senti uma energia, senti alguém se aproximando. E eu fiquei meio em dúvida, assim, eu pensei, nossa, tem algo estranho aqui. O que está acontecendo? E mentalmente eu conversei com esse espírito, vi qual era a intenção, o que ele queria, analisei primeiramente se era um lugar propício, porque as pessoas às vezes acham que tem essa imaginação que quem incorpora em qualquer lugar. É, tem várias incorporações, mas não é assim. Um médio equilibrado, ele trabalha tudo isso, ele vê se essa mensagem vai trazer calma, tranquilidade, se essa pessoa que vai receber, como que ela vai lidar com essa mensagem, ele analisa o lugar, se o lugar é adequado, ele analisa a intenção do espírito também, ele se analisa quais sentimentos naquele momento que ele está sentindo, porque se ele está em baixa sintonia, ele vai atrair esses espíritos de baixa sintonia, porque semelhante atrai semelhante. E nesse dia eu analisei tudo isso e vi a intenção do espírito, que era para ele trazer uma mensagem de consolo, de força mesmo para essa pessoa. Então, eu conversei com ele mentalmente, ele falou que ele estava sendo amparado por vários mentores, e naquele momento eu vi dois espíritos de luz, me senti segura, eles passaram a conversar comigo mentalmente. Aí eu falei assim: vou deixar dessa vez. Aí eu fiquei ao lado, meu corpo astral ficou ao lado, observando essa mensagem. Você saiu do corpo, né? Se Eu saí deslocou. sentadinha, me desloquei ao lado, porque o mentor me deu a oportunidade para ver e ouvir essa mensagem, porque era para mim me sentir mais segura. Eu estava amparada nesse momento. Aí eu deixei esse espírito se comunicar com essa pessoa, ele usou meu corpo para falar, usou o chakra, tudo, a pineal, para trazer essa mensagem. Aí eu quebrei essa crença, esse medo meu nesse momento. E depois disso, de observar que sempre estamos amparados, que não é a mediunidade, quando está equilibrada, dessa forma, que haja um amparo, tudo, eu me senti segura para trazer essas mensagens para algumas pessoas. Mas, igual eu falei mesmo, você precisa trabalhar, você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento. Agora, quando há o desequilíbrio, há um tormento, porque você tem as suas dificuldades e junta com mais dificuldade de vários espíritos, além da vida passada que ele te acompanha, e você é uma luzinha no meio da escuridão. Aí eles pensam assim: não, vou Sim, aproveitar, alguém vai poder talvez me dar a oportunidade para falar. Eu posso conversar, eu posso me abrir, eu posso desabafar. Então, tem que ter esse cuidado, essa calma para não trazer esse desequilíbrio também. Dessa forma. exato. Exato. É isso. Por isso que vejo como arte, sabe, o amparo como uma
uma ciência mesmo. Por mais que aconteça às vezes de forma natural, mas quando a gente começa a estudar mais sobre o assunto, a ler livros, para livros de relatos, como o livro que eu até citei na live que fiz com os amigos, que é o livro Iniciação à Viagem Astral, do João Nunes Maia, né, pelo Espírito Lancelin. Esse livro, inclusive, esse livro eu deixo até como indicação, Iniciação à Viagem Astral. É um livro que fala muito sobre como funcionam os bastidores da projeção astral e principalmente como funciona o relato do outro lado. E aí a gente consegue até entender um pouco mais até sobre o que a Priscila falou, né? Sobre o médium que se desloca, né? Ele sai em corpo astral, se desloca e deixa ali as energias para que o espírito possa se acoplar a essas energias, não é entrar dentro do corpo e tomar o corpo, não é isso, né? É ele se acoplar ali nas suas energias, se ligar ao seu chakra e começar a se comunicar. Então você consegue entender um pouco sobre isso, esse livro Iniciação à Viagem Astral, excepcional para entender um pouco mais, na verdade, bastante sobre o amparo e bastante sobre as experiências fora do corpo físico. Eu acho sensacional esse livro e deixo aqui a recomendação para vocês. Por que falamos dessa questão do amparo para o encarnado também? Oi? Eu posso falar uma coisa rapidinho? Claro, claro, fique à vontade. Então, Vai. você citou esse livro é maravilhoso. Você E leu? li. E lembra Ah, que eu falei para você que eu tinha uma experiência através, em algum momento eu ia falar para você, foi essa experiência. No livro fala uma passagem que eu não me recordo agora exatamente qual, mas no final do livro fala sobre um espírito que, através do sopro, ele conseguiu ajudar outro espírito para curar o espírito naquele momento, através dessa cura do sopro. E uhum. aconteceu isso comigo. Minha mãe estava aqui Conta em pra casa, gente. Isso. minha mãe estava aqui em casa e eu recebi a intuição de, através dos espíritos que estavam à minha volta, de ajudar ela naquele momento. Aí teve todo esse processo. Eu senti essas energias em volta, preparando o quarto. Ela se deitou e veio um espírito para me ajudar. Esse espírito falava comigo e falava assim: Olha, nós vamos fazer um trabalho agora que a cura é através do sopro. Você vai fazer algum gesto, você vai fazer um passe magnético no corpo dela todo. Isso vai trazer tranquilidade, vai trazer equilíbrio, ela vai dormir melhor. Nós vamos ampará-la em projeção astral. Fique tranquila que aqui tem cinco espíritos amparadores para te ajudar. E ele foi me falando, e foi a mesma forma que eu li no livro desse espírito que auxiliou através do sopro. Então, eu achei muito interessante você falar desse livro e dessa experiência que foi maravilhosa para mim. Massa. Pois é uma coisa, às vezes, é intuitivo, né? A gente traz, às vezes, de bagagens de vidas passadas, mas muitas vezes só o fato de você estar ali disposto a fazer um amparo, disposto a ajudar, a intuição vem, seja em blocos de informações vindo de espíritos, ou seja, questões suas mesmo, questões anímicas, né, da sua consciência. Isso é tudo uma questão interessante. Ó, temos algumas perguntas aqui, nós vamos já puxar. E, pessoal, é uma hora e meia de live, a gente não tem como abordar tudo, né? Não tem como abordar tudo, então a gente vai, como eu já costumo falar, a gente vai levantando essa poeira do conhecimento para a gente poder se situar por aí, cada um pegar um ponto, começar a estudar sobre uma questão que achou interessante, e é isso. Então, isso é muito positivo, essa questão toda. A gente falou um pouquinho sobre como nossas experiências aconteceram, né? Sobre como a gente já fez amparo, de forma a Priscila com a bagagem espiritual dela, eu com um pouquinho da minha. E eu acho que a gente pode, Priscila, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de forma mais ampla. Até a Neuza colocou aqui, eu já vou até puxar um pouco sobre o que ela colocou para depois respondermos a pergunta dela. O amparo de forma mais ampla, de forma mais menos direta. Por exemplo, aqui a gente falou muito de amparo direto, né? Você tem uma pessoa ali que tá com um certo problema, seja encarnado ou desencarnado, e a gente vai lá diretamente, seja sozinho, o que eu acho difícil, ou seja com um amparador, a gente vai lá e ajuda. Mas existe também um amparo de forma ampla. E Neuza, eu já coloco sua pergunta aqui, tá? Na tela.
Mas eu quero pegar isso que você falou sobre o amparo amplo para trazer para a conversa. E tem um amparo também que ele faz o seguinte, que é a prece. A prece é uma forma de amparo, Com é uma forma certeza. muito bonita e ampla, sabe? Principalmente quando ela é feita em conjunto. Ela é feita em conjunto. Sabe, você fazer uma prece para, por exemplo, estar acontecendo um desastre natural em certos ambientes, você faz a prece junto a um grupo para pedir para os espíritos para doar a sua energia para aquilo melhorar, uma prece para o seu país, para a sua cidade, para a sua região, uma prece para os seus familiares. Tem muito disso, né, da gente poder juntar uma energia aqui consciencial de pensamento para fazer um macro amparo, digamos assim, um amparo mais amplo, mais amplo. O que você pensa sobre isso, Priscila? E a gente já traz as perguntas do pessoal já em seguida. Esse amparo mais amplo, sem ser um amparo direto. Eu acho maravilhoso, porque a prece nos conecta. A intenção, através da prece, forma uma conexão, uma luz imensa e atinge todas as pessoas envolvidas. A intenção, através da prece, traz luz, traz amparo, traz auxílio. E eu gosto muito de acompanhar, não sei se você conhece a Luga Machi, ela Hello, reserva um tempo, Gamache. isso, ela reserva um tempo para fazer essa prece. Então, eu acho lindo. Ela tem muitos seguidores e reserva um tempo para orar, trazendo essa Isso, paz. Sim, eu acho lindo isso. Isso chega nos espíritos, né? Isso chega nos mentores. Isso com certeza. até, acredito que, de certa maneira, quando eles vão fazer trabalhos sem projetores, que os trabalhos são feitos, o trabalho é feito diário, incessante, pelos espíritos que estão em cidades espirituais, já mais organizados mentalmente, ajudando ali os desencarnados, encarnados, mas essa prece, essa energia, ela chega até eles. E eu acredito que eles ficam contentes, sabe, quando recebem essa energia de consciencial positiva para fazer os trabalhos diários que eles vão fazer lá no umbral, vão fazer aqui no plano físico e tudo mais. Eu vou puxar as perguntas já para gente ir. Muitas perguntas aqui, todas as perguntas aqui elas vão complementar e expandir o que a gente está conversando e por isso mesmo eu acho extremamente importante colocá-las aqui para gente. Vamos lá, eu vou pegar aqui a pergunta do Washington. Washington Souza pergunta: o que faz uma pessoa ter a possibilidade de manifestar espíritos? O corpo da pessoa é um pouco diferente ou é só o conhecimento? Acho que essa eu deixo contigo, Priscila, para você falar um pouco mais sobre esse assunto. Ah, sim, eu acredito, pelo que eu li já, o corpo da pessoa já vem preparado para ter essas manifestações, o cérebro, as repercussões energéticas, os chakras, já vem preparado tudo no plano espiritual para manifestar esse auxílio aqui no plano terreno, com certeza. E através do conhecimento, do desenvolvimento, essa pessoa que veio com esse intuito, com essa intenção, vai trazer mais tranquilidade, mais calmaria para lidar com tudo isso, para não gerar esse desequilíbrio, com certeza. Sim, pois é. É como o duplo etérico, né? Quando ele se expande, ali as energias que grudam o corpo espiritual e o corpo físico, falando assim. É, tem uma questão interessante, uma analogia que a gente pode fazer sobre o duplo etérico de um médium de incorporação, por exemplo. Se você pegar uma esponja, vamos lá, uma esponja de lavar a louça mesmo, e você apertar ela bastante, imagine que esse é o duplo etérico. Você aperta bastante aquela esponja e você tenta colocar água nela, ela não vai absorver, ou vai absorver muito pouco, porque essa esponja ela tá ali toda grudadinha, né? O campo do médium de incorporação, não só de incorporação, mas outras formas de manifestação da mediunidade, ele é como se fosse uma esponja aberta. O que você pingar ali, ela suga. O que você pingar, ela suja. Eu acho que daí também vem bastante desequilíbrio, né? Os problemas de você estar recebendo o tempo inteiro informações conscienciais de outras pessoas. Isso está entrando no seu campo, que está ali um pouco mais expandido, um pouco mais solto, e aí você acaba recebendo as informações. Então, o duplo etérico, eu gosto de fazer essa analogia com a esponja, porque é por aí mesmo. O duplo etérico, quando você vê as energias de um médium fora do corpo físico, eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa com a aura muito extensa,
essa aura, ela realmente, ela é diferente, ela tem bastante luz em volta, ela tem bastante energia e você consegue se comunicar mais facilmente, né? Mas claro que eu acho que isso também pode ser desenvolvido através do estudo, mas eu acho que Sim. até certo ponto, imagino eu, assim, dentro das experiências teóricas e práticas que venho vivenciando. Até certo ponto você consegue, sim, estudar bastante, expandir o seu campo e ter informações. Mas acho que algumas pessoas, como a Priscila falou, vêm com alguma alteração no DNA, alguma coisa assim. Não é que essa pessoa é especial, é que essa pessoa veio para trabalhar com isso, né? Ela pessoa veio para trabalhar com isso. Então tem alguma alteração assim. Acho que é por aí mesmo. Deixa eu E pegar mais. acredito também que vem esse conhecimento de vidas passadas também, porque nós temos essa intuição. Talvez nós lemos um livro e falamos assim, nossa, eu já estudei isso, já passei por isso, então já carregamos essa bagagem de vidas passadas, desses conhecimentos adquiridos. Não é porque que nessa vida você não tem uma mediunidade tão ostensiva que você não vai ter na próxima vida. Você está plantando uma sementinha e se dá a oportunidade de conhecer, de aprender. E você, se Uhum, você quiser desenvolver também, é possível de desenvolver também. sim. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. O Washington pergunta, na opinião de vocês, qual é o maior desafio em amparar uma pessoa? Como vencer a barreira mental que o amparado possui? Como agir? Pois é, Washington, eu fico pensando sobre isso também. Eu também reflito sobre isso. E na maioria das vezes, para mim, é uma coisa muito intuitiva. Mas o maior desafio que percebo quando eu me coloco à disposição dos mentores é justamente me colocar na disposição dos mentores. É eu trabalhar durante a semana a minha calma, tentar me manter em paz. Eu acho que esse é um dos maiores desafios para mim, para chegar até um amparo. É manter a calma, manter a mente com pensamentos positivos, né? E aí trabalhando isso, cultivando bons pensamentos para chegar lá e fazer o amparo. E aí acho que nesse momento, quando você está, digamos assim, consciente do que você vai fazer, porque você precisa ter essa consciência para o tipo de amparo que você tá nos falando, né? Que seria essa questão de você vencer a barreira mental que o amparado possui e agir, né? Você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para fazer isso de forma lúcida. Eu acho que fazer isso de forma inconsciente, você pode até lembrar de alguma coisa que aconteceu ali, mas não acredito que seja um amparo tão complexo assim para você lembrar e relatar. Então, para você vencer essa barreira mental, eu acho que principalmente é preciso que a pessoa esteja autocentrada, perceba as questões envolvendo e tente entender um pouco do espírito que está ali na sua frente. Que está ali na sua frente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para exemplificar. Certa vez eu estava lá no Rio de Janeiro e eu saí do meu corpo de forma consciente e o espírito apareceu para mim. Eu estava lá na comunidade do Jacarezinho, mais conhecida como Favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. E lá, um espírito apareceu para mim, fora do corpo, e ele parecia precisar de ajuda, só que ele estava envolto. É como se ele não tivesse na realidade, sabe? Na realidade extrafísica, como se ele tivesse envolto nos próprios pensamentos dele. E eu tentei chegar para ajudá-lo. Falei, você precisa de ajuda, alguma coisa? Quando eu falei isso, o meu intuito era, de certa maneira, poder tirá-lo daquela ilusão que ele estava, vencer essa barreira mental. Mas eu não consegui, ele não quis ajuda também, ele foi se transformando e se transformou, sabe, ele foi uma autoplasmagem, ele se transformou ficou com uma aparência muito, muito feia, muito feia. Eu me assustei e voltei para o corpo. Então, eu acho que para você vencer essa barreira espiritual, essa barreira mental que o espírito pode vir a ter, digamos que ele desencarnou e ainda está vivendo as experiências aqui, ele está pensando que está encarnado, está vivendo o dia a dia dele ainda, não percebeu que desencarnou. Como é que você vence tudo isso, né? Eu acho que isso vai além do projetor, sabe? O projetor está lá, assim, em corpo astral, ele pode estar bastante lúcido, pode sim conversar com o espírito, mas eu acho que vai além do projetor. É vencer essa barreira, porque é uma barreira muito, muito complexa de ser vencida. Então, a minha ideia, o meu conselho é sempre coloque nas mãos dos amparadores. Vamos estudando, vamos aprendendo, mas os amparadores eles entendem muito bem como funciona o plano extrafísico, qual a sua condição ali quanto projetor. Então, eu coloco na mão dos amparadores. E essa questão de vencer a barreira e tudo mais, como agir,
Eu acho que antes disso tudo vem essa questão da preparação, de você estar fazendo as técnicas, de você fazer uma técnica de lucidez ali, tentar ficar lúcido em vigília, aqui acordado, tentar manter as energias positivas, para que no momento do amparo você possa receber as informações necessárias, você possa lembrar do que você estudou, para poder vencer aquela barreira, para poder ter uma conversa franca com o espírito, tentar mostrar para ele a realidade extrafísica. Mas isso tudo só vai acontecer se você estiver autocentrado, estiver estudando, para chegar ali e aplicar a técnica. Eu acho que é por aí. Você quer acrescentar alguma coisa, Priscila? Concordo com tudo que você falou e eu acho assim que nós conseguimos amparar até o ponto que nós mesmos já nos amparamos, já temos essa experiência, esse aprendizado. Quando vai além do nosso conhecimento, fica difícil. Então, deixar para espíritos mais evoluídos, para os amparadores que têm esse maior conhecimento. Porque, dependendo de como o espírito está, nesse desequilíbrio mental, nós não vamos conseguir ter acesso a ele, porque ele está nessa obsessão de pensamentos constantes, nesse looping constante de repetições. Então, Uhum. acredito que deixar para alguém mais experiente. É isso. Porque é como se fosse, por exemplo, você tem um amigo que está passando por um desequilíbrio, e você tenta ajudar e não consegue. Você vai lá com a maior boa intenção, você sabe mais ou menos o que você quer falar, vai lá e fala, e a pessoa não consegue sair daquele loop que ele está mentalmente. Aí chega um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e consegue tirar aquela pessoa daquele looping, porque ele é um profissional, ele entende daqueles processos. Então a gente pode estudar, nós podemos entender dos processos, mas é importante também termos humildade, né, e perceber que não sabemos de tudo e aí deixar na mão dos mentores. É isso aí, espero que tenhamos pincelado um pouquinho sobre a sua pergunta, Washington, que essa pergunta é difícil, viu? O Júlio está falando aqui, verdade, Daniel, o amparo extrafísico também começa no plano físico. Quem deseja amparar no extrafísico, comece a amparar a treinar no físico. É isso. Eu vou também pegar mais perguntas aqui. Olha, também comentários, né? A Cláudia Martins. Acredito muito que só consigo ajudar alguém do outro lado se isso estiver natural em mim, aqui no lado físico. É isso. É isso mesmo. Ó, a pergunta da Neuza Almeida. A Neuza pergunta: entendo que temos o amparador que merecemos. Como saber como é o nosso? Se é que todos temos um. Deixa contigo, Priscila. Olha, eu tenho uma experiência para contar. É, quando eu comecei a estudar sobre guia espiritual, mentor, e cada um fala de uma forma, eu fiquei curiosa para saber quem que era o meu. E eu fiquei assim, pensando, falei assim, será que eu tenho mesmo? Será que isso é real? Fiquei assim, um pouco intrigada. Aí um dia eu saí para trabalhar, era mais ou menos 10 para 5 horas da manhã, que eu vou até o ponto, e eu tenho que andar um pouquinho até o ponto. Eu vi assim, um espírito de longe. Ele estava, na verdade, eu achei que era uma pessoa. Ele estava com uma roupa toda branca e ele era bem moreninho e tinha um cachimbo, uma fumacinha assim. Eu achei que era uma pessoa fumando de madrugada, não sei. Na hora, assim, eu fiquei um pouco assustada, mas eu achei que era uma pessoa, porque esse horário me assustou um pouquinho. Aí daqui a pouco ele começou a levitar. E Hum, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa diferente. Aí ele levitou um pouco e eu comecei a conversar mentalmente. Falei assim, quem é você? Aí ele falou assim, eu te acompanho desde a sua infância. E eu me recordei da minha infância que eu brincava com um menininho bem moreninho, ele me ajudava, assim, quando tinha alguma dificuldade. Sempre era brincalhão, sempre me incentivava a brincar, assim. Aí eu me recordei e olhei para ele nos olhos dele e eu tive a convicção que era o mesmo. Eu fiquei que lindo. muito feliz mesmo com a experiência. Aí ele me falou assim: olha, eu quero te ajudar e vamos trabalhar isso todos os dias. Eu te acompanho já faz um tempo já. Aí eu comecei a fazer pergunta e ele falou assim:
não é tempo ainda para ter essas respostas. Com o tempo você vai aprender tudo o que você tem curiosidade e eu vou falar para você. E ele falou assim: vamos começar a fazer um trabalho. Às 5 horas da tarde, eu vou vir para conversar com você. E realmente ele veio através da psicografia, eu conversei com ele. Então, eu trouxe essa lembrança da infância e isso concretizou hoje na vida adulta. E se ela quiser, ela pode, assim, trazer esse pensamento de querer conhecer e trabalhar para conhecer. Com certeza, se for um momento para ela descobrir quem seja, ela vai descobrir através da projeção astral, uma intuição, porque isso vai manifestar de alguma forma. Agora, se não for um momento, acredito que ela não vai acontecer, mas tudo depende da intenção, tudo depende do nosso sentimento interior mesmo. Qual a intenção de saber? Por quê? Então, cabe a eles. Eu também acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. Muitas vezes, quando o discípulo está pronto, né, o mestre aparece. Com certeza. Essa é uma citação famosa. Bom, vamos pegar mais perguntas aqui. Pulou para mim, mas eu vou voltar um pouquinho para pegar outros questionamentos aqui. O Washington Souza coloca aqui a pergunta: é possível para nós amparar alguém que não queira ou não seja acessível? Eu acho que a gente já respondeu um pouco, já falou um pouco sobre essa pergunta aqui, mas a gente pode aprofundar sim, se é possível amparar alguém que não queira e que não esteja acessível. Eu acho que até certo ponto, sim, você consegue amparar alguém que não queira, só por você estar lá tentando. Se você está lá tentando, surgiu a oportunidade, você está lá tentando, no mínimo, esse espírito, em algum momento, lá no subconsciente dele, vai entender que ele não está sozinho. Então, isso já seria uma forma de amparar, mesmo sem a pessoa querer, né? Mas tem momentos que o amparo ele é muito complicado, e a gente vê isso aqui no físico e vê no extrafísico também. A pessoa não quer ajuda, ela às vezes se autopune por uma questão, ela faz muita autopunição, ela se culpa porque fez isso, porque fez aquilo, e ela mesma se coloca nessa posição, né, de estar naquele momento, de estar naquela situação, nessa posição de vítima, nessa posição, e acaba se contraindo ali mentalmente a ponto de ela achar que é aquilo que ela merece, não merece algo mais, essa autocobrança, sabe? Isso, e acho que quando os espíritos estão assim, seja encarnado ou desencarnado, é bom colocar. É muito difícil você amparar, é muito difícil. Eu vejo muitos relatos ali do Luiz Roberto Matos, lá no canal dele, no programa Visão Espiritual, ele comentando sobre isso nas mesas mediúnicas, né, que ele participa, ele tentando ajudar os espíritos, ele conversando ali com o médium que está incorporado e o espírito não quer ajuda, não quero ajuda, não quero sair disso, a pessoa me fez um mal, né, tá naquele processo ali de lembrança, de injustiça e tudo mais, e não quer ajuda. Só que a gente não sabe até que ponto você vai tentar dar ajuda e essa pessoa vai aceitar, né? Então, assim, é possível amparar, sim, a pessoa que não quer ajuda, mas até certo ponto. Eu não quis fechar essa questão, né? Se a pessoa não quer ajuda, então você não ajuda. Não é bem assim. É importante estar disposto, e aí, de alguma maneira, acredito eu que a pessoa vai ser amparada, mesmo que seja a níveis ali de subconsciente, né? Mas se a pessoa não está acessível ali, não quer de jeito nenhum, cabe nós sabermos que você chega, você tenta alguma coisinha, ou então você chega e percebe que aquela pessoa não tá no momento, e você sai. E sempre vai ter os mentores ali tentando te auxiliar ou te auxiliando e tudo mais. Há sempre esse amparo mútuo, né? Também. É isso. É isso. Eu vou buscando aqui mais perguntas, Priscila. Você pode colocar também, viu? Suas questões. Fica à Assim, eu vontade. que a prece pela pessoa ajuda muito e os exemplos, os bons exemplos, que se for uma pessoa próxima, que mesmo conversando ela não dá abertura, ela não queira, eu acho que os bons exemplos nossos vai, de algum momento, tocá-la de alguma forma. Então, é ter tranquilidade, ter paciência, porque para trabalharmos essa ansiedade nossa também.
e todos têm um momento que vão despertar, vão querer ajuda e se desencarnarem, não recebendo essa ajuda por causa das escolhas mesmo, algum momento vão ser amparados no plano astral. Eu acho que nós nunca estamos só e nunca estaremos. Então, essa tranquilidade que me traz paz, me traz calmaria. Muito bom, muito bom. É isso aí. Isso tem a ver também com uma pergunta aqui da Neuza, porque eu falei, comecei a falar sobre o amparo amplo por conta dessa pergunta aqui que a gente vai colocar. A Neuza pergunta: os relatos sobre ajuda no umbral são esporádicos vindos de encarnados, né? Como funciona o amparo no sentido amplo? Existe amparo a elas vindo mais diretamente do plano espiritual? Que seria esse amparo não vindo direto do encarnado aqui, projetor, digamos assim, né? Acho que é isso, né, Neuza? E sim, sim, o amparo ele vem de todos os lados, digamos, de certa maneira, né? Porque aqui no plano físico a gente tem organizações sociais, né? A gente tem igrejas, a gente tem ONGs, a gente tem um monte de organização social aqui que auxilia as pessoas aqui, dando comida, dando moradia, dando cobertor para moradores de rua. E no plano espiritual não é muito diferente. O que muda, eu acho, que é a escala. A escala lá é muito maior, né? Se a gente tem uma ONG aqui, lá tem 100, 200, digamos assim, né? Só para simplificar. Então, o plano espiritual, sim, ele não precisa de um projetor astral ali para amparar, né? Esporadicamente, nós somos usados por conta do pretérito que eu falei, por conta das nossas energias, a nossa ligação com o corpo físico, a nossa densidade, isso ajuda. Mas também tem, por exemplo, eu lembro que eu li no livro Nosso Lar, e acho que é um dos livros mais interessantes, assim, que falam bastante sobre o amparo no umbral, e em geral também, não só no umbral, mas como aqui no dia a dia, nas pessoas, mas equipes espirituais muito bem organizadas, que vão ali para o umbral ajudar as pessoas, que vão aqui, que vêm até aqui o plano físico para auxiliar, né? Isso em micro-regiões, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, e a gente aí pode até falar de planeta também, espíritos de alta hierarquias, digamos assim, com evolução muito grande, que vêm para auxiliar, às vezes, o planeta inteiro, com pensamento, intuindo, com energias profundas que ajudam todo o planeta, que ajudam toda uma situação, uma macro-região, né, por aí. Então, o auxílio ele vem de todos os lados e vem também dos planos mais inferiores, porque, por exemplo, a cidade do Nosso Lar ainda é considerada ali a vizinhança do umbral, né? Então ali também os espíritos vão, eles se organizam para ajudar todo mundo e tem muita gente precisando. Então o amparo ele vem desses lados também. Às vezes você, como a gente falou da prece, né? Às vezes a gente está aqui com um problema, a gente vem faz uma prece rapidinho ali sincera, pode vir uma equipe espiritual também. Ela não precisa vir também, ela pode ajudar de lá onde ela está. Lá na cidade espiritual, ela pode mandar energias para nos ajudar aqui através de uma prece que a gente vem a entoar para haver essa conexão, né? E a Priscila falou sobre empatia, é muito disso, sabe? Acho que a gente está falando muito disso, sobre conexão, sobre conexões finas entre as pessoas, entre os momentos, entre as situações, essa empatia, essa conexão. Acho que é isso que realmente importa nesse âmbito da vida e do amparo também. Acho que é um pouco sobre isso. Priscila, mais uma vez vou aqui pegando as perguntas, pode ir comentando, tá? Fique à vontade. Não, o que você falou tá completamente. Concordo com tudo. Isso Muito mesmo. bom. Ó, a gente está quase chegando no finzinho, pessoal. Tô procurando aqui as perguntas. Pode falar, Priscila, você ia falar. Você ia falar? Então, nos livros do André Luiz, que o Chico psicografou, retrata muito desses amparos, dessas histórias, né? Então, no plano espiritual tem muitas caravanas, muitos espíritos que auxiliam constantemente, diariamente, igual aqui também, como você citou, as ONG, tudo mais. Sim, muito bom. Ó, a Cláudia Martins, ela não faz a pergunta aqui, mas coloca uma questão interessante, ó. Raramente tenho pesadelos, mas quando os tive, na hora, me vinha a consciência de estar dentro de um sonho, e eu começava a orar e acordava muito bem, sem nenhuma sensação ruim. Cláudio, eu não vou me aprofundar aqui na questão dos sonhos, dos onirismos, né? Eu vou me atentar à questão aqui do amparo, né? E por quê? Porque eu achei interessante essa sua colocação. Porque você estava aqui em um momento
onde você teve essa intuição de fazer uma oração para sair desse momento, né? E esse é um ponto que eu acho muito, muito bonito, que é o ponto do autoamparo. Você amparar a si mesmo, sabe? Muitas vezes a gente está passando por uma situação, por exemplo, você está sendo pressionado por uma questão na vida, você está se autopressionando para ser uma pessoa melhor, e essa autopressão pode vir com uma cobrança tão, tão forte que isso vai fazer com que você se transforme em um autoassediador. Você pode autoassediar, né? Você mesmo ali atrapalhando a sua própria evolução. E aí, nesses momentos, e por isso eu achei muito interessante a sua colocação, é importante fazermos também o inverso, fazermos o autoamparo, que é você tem várias formas de fazer, obviamente, né? Mas eu gosto de fazer assim comigo mesmo. Quando eu estou passando por uma situação difícil, fazendo analogia com o seu pesadelo, eu paro e falo para mim, e falo que eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar os meus momentos. Respeitar quem eu sou agora, a consciência de agora. Eu preciso entender os meus defeitos, e preciso entender que eu estou em processo de evolução e que isso agora que me parece muito complicado em mim, vai passar. Vai passar porque estamos todos evoluindo. Esse seria um autoamparo. É uma forma interessante de ver as coisas também. E aí a gente acaba até aliviando o trabalho para os mentores, né? Que a gente vai, já faz logo o trabalho. É isso, Cláudia. Vou pegar mais questões aqui. O Júlio coloca, já te coloquei, coloca novamente, muito interessantes as experiências da Priscila também. É isso, eu também estou achando muito interessante esse papo. O Helder coloca aqui, quero aproveitar para enviar para vocês um abraço cheio de luz, gosto muito de ambos. Gratidão, Helder. Não. O Helder está lá em Portugal, mandando energia para gente. Muito bom. A energia não tem isso, né? Ela não tem tempo, não tem espaço, e vai onde a gente programar que ela vá. A Neuza coloca, obrigado, Priscila, seu relato foi inspirador. E legal, Daniel, obrigado. Gratidão, Neuza. Gratidão. Priscila, quer falar mais alguma coisa? A gente já vai encerrar, já está dando 1h30. Fique à vontade para falar, para conversar um pouquinho com o pessoal. É isso. Bom, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de trocar experiência, aprender um pouquinho mais. Agradecer ao Daniel pela oportunidade. Vão surgir muito mais, porque é extenso o assunto. E eu convido o Daniel para fazer mais lives, abordar mais esse Bora? assunto. E só gratidão, eu adoro tudo isso, essa troca de conhecimento, de amor, de luz. Nós precisamos, é necessário, porque isso que nos torna cheio de luz, de aprendizado e torna a nossa evolução mais leve, mais tranquila, porque temos desafios constantemente e ter pessoas que estão abertas a falar de espiritualidade abertamente, com tranquilidade, nos move para sermos pessoas melhores, aprender e, consequentemente, trazer mais humildade, porque não sabemos de tudo e não somos donos da verdade, mas aprendemos através dessa troca. Então, gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, Priscila. Gratidão a você, a todos que nos acompanharam aqui. E eu vou bem por aí, sabe, essa questão que você colocou, porque eu estava aqui, antes de fazer essa live, eu fiquei pensando, sabe, falar sobre amparo, poxa, mas será que eu tenho capacidade de falar sobre isso? Não tive centenas de experiências e um monte de coisa. Não li centenas de livros para falar sobre isso. Mas eu acho que é justamente isso. Aí me veio essa intuição, né? Você não precisa ler centenas de livros. Você não precisa ser um projetor astral, não precisa, sabe, ter uma mediunidade forte. Não, você precisa fazer, Sim. né? Quando você sente a necessidade, eu coloco o precisar aí de forma relativa, obviamente, né? Mas quando você sente a necessidade, que você faça e que você dê um norte para essas questões. E é isso, não tem espírito de evoluído, não tem nada disso. O amparo é uma questão de fazer, é uma questão de fazer, de dar o bom dia, como a gente já colocou aqui, e aí as coisas já vão acontecendo. Então, como eu falei antes de fazer essa live, da gente pensar sobre esse assunto, eu fiquei um pouco seguro, sim, falar sobre esse assunto, mas aí veio essa intuição que não, é só a gente conversar, é só a gente abrir o coração, que as coisas vão fluindo. E a gente vai aprender, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo errando, tá todo mundo aprendendo.
E é isso aí, a gente não tem que ter medo disso. Às vezes, a gente só tem que pensar um pouquinho. No amparo, eu acho que é importante pensar duas vezes. Mesmo que seja um bom dia, pensar duas vezes antes do bom dia de como você vai colocar esse bom dia. Será que é um bom dia muito ríspido? Será que é um bom dia sorridente? Porque, como a Priscila colocou também, é importante entender um pouquinho como é que a pessoa vai receber o que você está doando para ela. Porque às vezes você vai com boa intenção, mas a pessoa pode não receber da mesma forma. Às vezes você colocou uma entonação diferente. Então é bom pensar duas vezes, digamos assim, para fazer um amparo também, e que isso seja uma coisa natural e que isso venha para cada vez mais para a humanidade, porque nós precisamos muito de ajuda. Todos nós precisamos muito de ajuda. Então, mais uma vez, gratidão a todos que participaram. Eu vou colocando aqui a Cláudia. A Cláudia está colocando obrigado pela live. O Washington, muito bom. Obrigado pelas respostas. Nós que agradecemos a presença de todos vocês. E sim, Priscila, vamos fazer mais lives, vamos conversar mais sobre isso, conversar sobre espiritualidade, sobre evolução, sobre autoconhecimento. E até porque a internet está precisando disso, né? O que a gente vê de problema na internet não é brincadeira, no mundo inteiro. Então, estamos precisando disso. Valeu, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo trabalho. Lembrando do canal da Priscila, Bosque Sagrado, Tempo de Despertar. Tem links aqui na descrição do canal da Priscila, tem link do Instagram dela também. Conheçam o trabalho dela lá, se inscrevam no canal se assim acharem necessário. Curtam os vídeos dela, porque a Priscila ela fala com muita verdade. Eu sinto isso, senti isso aqui na live, senti nos vídeos que ela grava, e eu acho que isso só tem a nos ensinar. E é isso aí. É isso. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Vou encerrar aqui. Até a próxima.